Dezembro realmente é um mês especialíssimo, não é verdade? Algumas pessoas, por vezes, não têm assim muito interesse no Natal, o que é respeitável, mas a grande maioria sim. Tanto é que vocês perceberam que a Marisa fez a prece do plano espiritual, né? Porque você viu que ela não estava aqui. Já... Na realidade, é um mês onde nós verificamos que o ambiente muda. Você já deve ter percebido, né? É tão interessante porque essa mudança se dá pelo nosso interesse. O interesse que nós temos de presentear, não é presentear pela compra de objetos, mas presentear com a nossa presença, a nossa reunião, né? Pode ser também com a lembrança de um cartão, seja como for, né? Se a gente quer até materializar nessa condição, e nós vamos mudando a atmosfera, não só do ambiente que nós vivenciamos no relacionamento com outras pessoas, como de uma maneira geral. Um dia nós teremos todos os dias de Natal, quando a nossa evolução assim permitir, no esforço que a gente vai fazendo com regularidade, um dia nós teremos a expressão dessa época que ela é luminosa todos os dias da nossa vida. E a gente sabe que uma hora a gente vai alcançar os resultados que nós nos propomos, né? O assunto que nós trouxemos para amanhã, você já viu, a prece e a proteção espiritual. Se nós formos no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida e os nossos pensamentos. A resposta dos espíritos é de uma objetividade tão gritante que ele diz: não só influenciam, como às vezes por ordinário, ou seja, de comum, são eles que vos dirigem. Isso é de uma importância capital, né? E nós vamos fazer aqui um pequeno apanhado histórico para verificar essa relação com a espiritualidade, buscando na antiguidade. E parou de funcionar. Avisa o Walter que parou de funcionar. Vamos ver. Voltou. Vocês perceberam que tem tipologia no KSSF também, né? Comunicação por pancada. Aí os povos mais antigos acreditavam... bem no sentido de pancada, só de bater assim, né? Eles acreditavam que as principais doenças tinham a presença dos espíritos maléficos. Aliás, isso aí não é muito... ainda não é incomum entre algumas organizações ditas indígenas, né, onde você encontra no Brasil a chamada pagelança, né, que é um tratamento efetivamente voltado para essas questões com a relação de melhoria do corpo físico, onde esses pajés trabalham com a espiritualidade no sentido de buscar a cura, uma vez que, apesar do conhecimento de ervas e tudo mais, eles também trabalham com aspectos espirituais. Um caso famoso que talvez você conheça, já faz algumas décadas, foi de um americano pesquisador na Amazônia, que ele acabou tendo contato com um sapo, é um sapo pequeno, cuja pele é negra com pintas amarelas e que ele exala um veneno poderosíssimo. Ele já desencarnou, mas ele sobreviveu durante um período dado, porque ele foi atrás de tratamentos, etc., para anular o veneno e nada acontecia. E foi feita uma pagelança para ele, aonde ele veio desencarnar depois, mas ele sobreviveu durante um período pelo trabalho que foram feitos numa tribo indígena, que atuam com os espíritos. E, na realidade, essa questão ela vai ainda mais longe, porque se faziam também culto aos antepassados, com a visão de acalmar os espíritos. Porque a relação com a espiritualidade, nós temos que entender, né? Nós temos 8 bilhões de criaturas no planeta, todas elas são médiuns.
Alguns são conscientes, a grande maioria não. Não tem como a gente dizer que não é, depende do grau, né, desta manifestação no ser. Todos nós o somos. Por quê? Porque nós temos uma glândula lá no meio do cérebro que se chama glândula pineal, conhecida no passado como epífise. Além de tudo aquilo do pouco que se conhece muito pouco, né? Nós até estudamos um pouco desse assunto na quinta-feira, aonde ela é responsável pelo ciclo circadiano, dia-noite. 13 anos depois que André Luiz publicou o livro Missionários da Luz, Aaron Lerner descobriu que ela produzia melatonina. Também já se suspeita que ela produz DMT no organismo, não era pura e simplesmente para anular as funções sexuais do ser, ou aliás, reter as funções sexuais do ser até a puberdade. Depois ela se cristalizava e diziam que não servia para nada, não servia para mais nada. Como é que você pode ter um órgão no corpo que não serve para mais nada? Na realidade, ela é uma antena emissora e receptora em tempo integral. Estejamos nós no repouso, fora dele, ela é em tempo integral de comunicação com o universo. Com o universo que nos diz respeito no nosso padrão mental, ok? É com esse universo. Pode ser com o universo mesmo, como pode ser o universo que nós nos mantemos mentalmente. Então, todos nós somos médios, pena que sejam poucos os conscientes. A mediunidade se manifesta das mais diversas... Espera aí que deu uma engasgada aqui, vamos rebobinar. Aí, ela se manifesta das mais variadas maneiras, com uma sensibilidade mais apurada, até mesmo manifestações mais acentuadas, mas ela está para todos. Claro, né? Não poderia ser diferente, e essa glândula tem o seu início de desenvolvimento nos peixes. E à medida que nós vamos evoluindo, saindo da condição de princípio espiritual para espírito, ela vai tomando maior capacitação, até o ponto de que nós cheguemos a graus de espíritos superiores, onde esta relação se dá com o universo mesmo através dessa glândula. Esse universo que nós conhecemos apenas, depende do pesquisador, de 4% a 5%. Para o pessimista, nossa, quanta coisa ainda tem que ver. Para o otimista, que bom, quanto há a aprender, não é? Que é a questão do copo, né? Meio cheio, meio vazio. Aí se faziam os cultos aos antepassados por uma condição muito simples, porque a pineal funcionava também nas pessoas. E quando o indivíduo que vivia numa comunidade fechada, naquele mundinho dele, desencarnava, né, no primitivismo que ele tinha, para onde é que ele ia? Eu já cheguei a ouvir dizer que o cara ia para o nosso lar. Devia ter um nosso lar primitivo. Mas para onde ele ia? Não é? Se nós estivéssemos, a nossa comunidade fosse só essa, o mundo nosso seria esse. Eu desencarno. Para onde eu vou? Ficar aqui. Claro, eu vou ficar aqui. Porque não tem um grau consciencial mais ampliado. É só isto, né? À medida que se amplia, vai se mudando a dimensão espiritual. Não é verdade? Que nós é que vamos formatando essa dimensão à medida que nós ampliamos a nossa capacidade mental, consciencial, conhecimento, etc. Eu ficaria aqui, fazendo o quê? Esperando alguém aqui, não é, me dar a possibilidade de reencarnar de novo. Não ia reencarnar em você, né? Mas aí eu ia dando a possibilidade de reencarnar de novo. Não é verdade? Tão lógico quanto. A hora que tivesse... Porque a nossa comunidade estaria ligada energeticamente, vibratoriamente. Eu estaria ligado vibratoriamente com todas as pessoas, com todas as moças candidatas à maternidade, eu estaria ligado. Você não ia receber grande coisa, mas vai fazer o quê? Não tem tu, vai tu mesmo. Aí, na hora que tivesse uma oportunidade magnética, sem que eu tivesse consciência para tal, eu reencarnava de novo aqui. E aí, alguém daqui, enquanto eu estou
não é, circulando aqui no ambiente, desencarnado, fatalmente algumas pessoas me veriam. Não é verdade? Claro, porque mediunidade não é algo que surgiu em 1857, em 18 de abril, com o Livro dos Espíritos. Mediunidade existe desde que o ser humano, né, que o espírito, o princípio inteligente, adentrou na condição hominal. Passou a haver no rudimentarismo para a criatura. Algumas pessoas me viriam. E aí iam dizer o quê? Ele voltou. Ele voltou para fazer o quê? Para buscar as coisas dele. Então, passaram a criar um culto, aonde sepultavam o indivíduo ou cremavam com as coisas que pertenciam. Um machadinho, tigelinha. Porque, de repente, aí ele vai, né, para você ver que vai de vez, né? Vai com Deus. Aí ele vai e não volta para pegar as coisas dele. Então, olha que coisa impressionante como nós vamos evoluindo. Tanto é que na época de Jesus, ou antes até mesmo, né, Jesus, no Novo Testamento, a gente vai ver que ele expulsava demônios. Né? A prática do exorcismo é algo que vem da alta antiguidade. Demônio porque a palavra grega foi traduzida de forma inadequada, né? Porque é daimon, é gênio do bem, gênio do mal. Né? E aí pegou-se a palavra e traduziu como demônio, que na realidade é um espírito do bem, ou um espírito ainda desequilibrado. E interessante notar que, não deve ter fumante aí, é para ficar apavorado agora, né? Mas certas tradições afirmam que os espíritos podem gerar nos humanos doenças físicas ou psíquicas. Aí a gente fez uma pequena relação aqui a respeito do assunto, né, dos transtornos mentais, começando com o pânico. Né? Podem gerar, não quer dizer que geram todos. Mas lembra da 459? Né? Os espíritos nos influenciam os pensamentos e ações da nossa vida? Resposta: podem influenciar. Quando não, de comum, nós não damos a direção para eles, mas tem como não dar, não é verdade? Mas pode haver no transtorno mental uma relação. Por exemplo, depressão. Eu posso adentrar na depressão e, estando no estado depressivo, atrair espíritos infelizes. Ok? Pela minha condição vibratória, fazendo um alinhamento, eu posso atrair. E, via de regra, na casa espírita, quando você trata da depressão, uma coisa é a medicação que a criatura precisa receber, por vezes para o alinhamento químico, o quimismo do cérebro, alimentação, atividades físicas, etc., tudo aquilo que nós temos como composição para o tratamento depressivo. E outro detalhe, a assistência espiritual. Uma coisa, a assistência espiritual não elimina a assistência médica especializada, etc., ok? A assistência espiritual, porque pode haver processo de aproximação pela minha condição energética mental de atração. O contrário também pode acontecer. Eu, na minha sintonia, tenho sintonia com espíritos infelizes e atraio para mim, e buscando lá a informação que nós já repetimos da questão do Livro dos Espíritos, começo a receber a influência com tamanha intensidade que eu entre num processo de pânico ou de depressão ou qualquer outra situação. Quer dizer, ambos os casos são possíveis, atraindo ou atraindo e me prejudicando. Ok? Outro aspecto são angústia persistente, ansiedade e quadros de psicose. Não pensemos que esses quadros, não é, todas essas relações sejam influenciadas por espíritos, mas veja como
no primitivismo do ser, a relação já era não de um conhecimento, mas sim de um processo pura e simplesmente inspirativo ou intuitivo. O ser recebia assistência espiritual. Nós recebemos assistência espiritual desde a nossa condição primitiva. É a mesma estrutura de quando você tem um filho, um sobrinho, seja lá quem for, que você gerencia, seja tutor ou tutora, que você gerencia a vida dessa criatura, não é verdade? Quando é criança, nós damos toda a estrutura para essa criança, para o seu desenvolvimento e tudo mais. Até que ele chegue à fase adulta, jovem adulta, e comece a cuidar da sua vida, não é? de uma maneira objetiva e prática. Não é assim? Coloque isso para a espiritualidade, a mesma coisa no nosso processo evolutivo. Nós estamos num estágio hoje onde nós já começamos a ter noção completa da nossa existência como espíritos. Não é genérico, mas é bastante acentuado já na nossa história da humanidade, não é? Relativamente, nós vamos tendo noção. Se não tem um conhecimento aprofundado, tem noções de que existe algo. Claro, o número de ateus que nós encontramos não é significativo em relação ao número da população. Bom, mas dando continuidade, outras coisas também. Espíritos infelizes nessa relação podem sugerir ideias negativas, influir em pensamentos obsessivos. Parou de novo. Influenciar pessoas contra nós, nos influenciar contra os outros, ou excitar emoções negativas e diversas. Tudo isso baseado naquela questão que nós colocamos, que é a resposta dos espíritos ao questionamento de Kardec. Querem mais? Tem mais. Os mesmos infelizes. Daí a gente vai percebendo como Jesus, há mais de 2000 anos, deu para nós a direção, né? Podem propor escolhas nocivas ou destrutivas, sugar ou vampirizar as nossas energias. Eu queria fazer aqui um adendo. Isso não é só de desencarnado. Tudo isso que nós estamos colocando não quer dizer que sejam espíritos desencarnados. Porque nós somos espíritos. E você já deve ter visto, se é que não passou, por alguma situação dessa natureza, num relacionamento, por vezes, tóxico. Não é verdade? Aonde a influência daquela criatura, encarnada como nós, foi, de repente, tóxica. Ou a nossa para com aquela criatura. Não é? Porque nós somos espíritos. Não precisa ser desencarnado. O desencarnado não tem mais poder sobre nós do que, de repente, uma criatura que tem um relacionamento muito próximo. Não é verdade? E, às vezes, você vê um processo de vampirização, por exemplo, usando como modelo apenas, você vê entre dois encarnados. Acho que muita gente aqui já deve ter percebido, né? Aonde uma criatura parece que vai sendo anulada e a outra vai ganhando um poder sobre que chega a impressionar, não é verdade? Que é um processo literal que acontece, e não é porque o indivíduo tem que estar desencarnado para que isso ocorra. Nós, lembrando, todos nós somos espíritos. Outra coisa. Vampirização do desencarnado, fumante que bebe álcool, eles vêm para vampirizar aquele gosto e aquele cheiro e aquelas coisas que eles não podem ter, não é isso? A rigor, sim. Por isso que os quadros... Obrigado. Os quadros... Com licença, pessoal. Obrigado. Por isso que os quadros, por vezes, de overdose ocorrem, não só porque o problema é de recaptação da dopamina, porque o que vai acontecendo com o dano causado no cérebro, né, primeiro que a dopamina, na descarga, vou usar um dos exemplos, na descarga de uma dependência química,
Há uma explosão de dopamina, entra o circuito de recompensa que atua mais propriamente, mas não só, no sistema límbico, ou no cérebro límbico, se você preferir, que é a segunda camada do nosso cérebro. Ele também vai atuar, evidentemente, no neocórtex, que é a terceira camada do ser humano. Nessa explosão de dopamina, e o indivíduo quer repetir, porque é circuito de recompensa. Quer ver? Quem é chocólatra aqui sabe do que eu estou falando. Né? É uma maravilha. Sabe do que eu estou falando. Aí, você ativa, é uma explosão de dopamina. O que acontece? Chega um determinado momento que a recaptação de dopamina não está prejudicada nos neurônios e o indivíduo consome mais para ter o mesmo prazer. Tá certo ou não? Só que tem um detalhe que a ciência não coloca. Sou eu, dependente químico desencarnado, que não tenho nada contra a pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa. Supondo, eu sou um dependente químico e desencarnei. Ok? Eu não tenho nada contra a pessoa. Eu simplesmente encontro o quê? Sintonia. Fornecedor, né? Isso. Tem a fornecimento e tem demanda. Eu encontro sintonia, que inconscientemente eu sou magneticamente atraído. É assim, ó. Tô junto. Gostou da palminha? Aí eu tô junto. É muita empolgação. Aí, claro, e faço o quê? Sugo. Não é assim de canudinho, né? Mas na gíria de espíritos que sugam, chamam as pessoas sugadas de canudos. Porque eles também têm gírias entre eles. Eles chamam de canudos. Aí eu sugo. O indivíduo já tem um problema de recaptação de dopamina, mas ele tem dois problemas. E não só a deficiência, que é orgânica, como também a condição que ele partilha comigo. Aí ele entra em overdose muito mais rápido. Não é só pela condição de natureza física, só que a ciência não vê esse aspecto. Esse aspecto. Em breve tempo isso vai ser uma realidade. Né? É por isso que às vezes a gente vê quadros tão delicados. Mas vamos dar uma continuidade aqui. Outra coisa, sexualidade desequilibrada. Pessoal, sexo é tão importante na vida da criatura, não é a manutenção, não é a questão da relação sexual. Nós estamos dizendo a respeito da sexualidade no ser, que ela se manifesta não só na relação sexual, ela se manifesta na criação. Você que faça algo no seu trabalho, você está usando energia criadora. O Cristo usa energia criadora, que se reflete em nós também no sexo, não só no sexo. Você faz uma receita na sua casa, se você gosta das atividades culinárias, você está usando energia criadora. Você faz o seu trabalho, seja o trabalho que for, eu estou varrendo o chão. Se você faz aquilo com determinação, com boa vontade, etc., você está usando energias criadoras. São essas energias que se manifestam na nossa sexualidade para que a raça dê continuidade. E é tão séria a questão da sexualidade que Emmanuel chega a dizer no livro Vida e Sexo que um dia ela será tratada como a prece. É significativo. Se tratar a sexualidade como uma prece, dada a importância que ela tem na vida da criatura como um todo, ela será tratada dessa maneira. Nós falamos aqui da sexualidade desequilibrada. Quando o indivíduo se desequilibra, não é, por influência, seja eu atraio, né, e recebo a influência, ou começo a ser influenciado porque eu também deixo a porta aberta. E outro aspecto, não é, vícios de qualquer natureza. Não é verdade? Mas isso tem a ver com a questão de que o indivíduo traz de outras existências. Não tem, não. Porque eu posso implementar tendências a partir dessa. Posso ou não posso? Posso implementar tendências, aliás, criar tendências a partir da minha existência atual. Porque a gente não vem. Né? Nós não somos um resultado daquilo que nós fomos. Nós somos uma nova criatura. Senão não faz sentido a gente reencarnar. Para repetir, não precisa, fica lá. Que dá na mesma, vai ficar repetindo a mesma situação. Outro aspecto, assédios inconscientes. Isso acontece muito.
em relação às pessoas. Por exemplo, a criatura acredita que nos ajuda, acredita que auxiliam. Então desencarna, não entende o processo, volta para casa para ajudar as pessoas, começa a se meter na vida de todo mundo, não está entendendo o que está se passando, imagina a situação confusa, começa a confundir todo mundo, porque queira as pessoas, não queira bem, ao contrário, quer, mas não entende o processo. Outra coisa também que é significativo pensam que nós precisamos delas. Então ficam próximos achando que nós temos necessidade. E às vezes a gente faz o contrário. O que será de mim sem essa criatura? A criatura está louca para se livrar da gente e a gente deixa ela embora. Isso acontece, isso aí é obsessão, de encarnado para desencarnado. Cara, você deixa eu ir embora, mala sem alça. Não, você vai ficar aqui. Isso acontece, ok? Nós acompanhamos casos onde precisou trabalhar, no caso foi a esposa, mas a gente tem marido também nessa história. A esposa era tão fascinada pelo marido que o marido desencarnou. Eu já contei, acho que essa aqui para vocês, mas eu estou contando de novo. Que ela entrava, não era closet, era guarda-roupa. Ela entrava dentro do guarda-roupa, se sentava no guarda-roupa e ficava cheirando as roupas dele, para sentir o cheiro dele. E o cara estava lá, preso na situação, porque é magnético, não é porque ela cheirava a roupa. Não é? Mas, é claro, ele estava lá. Então, para que ele pudesse ir para o local, uma instituição na dimensão espiritual, precisava trabalhar ela. Em trabalho, às vezes, de depressão, que nós fazíamos parte, era interessante, porque às vezes ia a moça sofrendo de depressão junto com o marido. E a gente fazia palestra, numa das vezes, fazendo palestra, era de tratamento. Era interessante que, nesse caso, eu focava o marido. Mas era a moça que estava depressiva, mas eu focava o marido. Aí terminou o trabalho todo, etc. Eu fui falar com a dirigente, eu disse assim, que estranho. A moça em atendimento, que está no trabalho de depressão, eu fazia a palestra, mas focava o marido. Aí a dirigente disse, claro, porque ela está depressiva por causa do marido. O marido é que é o problema, não é ela. Você vê que tem marido que leva até a depressão. Coisa impressionante. Mas ele era o problema, não era ela. Ela estava depressiva por conta dele. Então, veja, é a atuação espiritual de encarnado sobre encarnado. Uma situação muito natural. Outro aspecto, sentem saudades. Nós somos seres humanos, nós sentimos saudades das pessoas. Né? E não entendendo o processo, podemos ter um relacionamento, dar continuidade num relacionamento que ele vai ter, mas não do jeito mais que nós estávamos habituados. Creem que nos protegem ou querem nos castigar. Tipo assim, eu vou dar uns corretivos, porque, veja, é a mente envolvida numa estrutura de que nada mudou para mim. E às vezes você tem casos de espíritas com grande conhecimento que desencarnam e com naturalidade fazem o quê? Volta para casa. Por quê? Porque casa é o ponto referencial da sua segurança. Não é verdade? Você volta para casa. Aí quando você começa a perceber que está tudo muito estranho, ninguém mais está te dando a mínima, que você começa a ver também que as coisas estão muito brilhantes para ser a sua casa, você se belisca. Se não doer, depende da notícia que você queira, boa ou má. Você se belisca e aí diz, tem às vezes até, a gente já viu casos, já trouxe essa situação, foram 3 casos que nós tivemos oportunidade de acompanhar, que a pessoa desencarnou tomando passe. Vai ter passe hoje. Domingo não é dia de desencarnar. E tem às vezes aquele coletivo, né? Que aí desencarna todo mundo coletivamente. Aí,
Mas não se preocupe, esse passe aqui ele é vitalizador, ele não é desvitalizador. Você vai sair daqui bombando para a semana toda, vai chegar em casa arrasando. Se tiver gente que mora contigo, você vai chegar abraçando, dizendo eu te amo, a vida é uma beleza, etc. Isso se aguentar até chegar em casa. Não é verdade? Bom, o que a gente viu nisso tudo? Questão de sintonia mental. Pura e simplesmente. Qualquer situação que nós queiramos analisar. Encarnado, desencarnado, dois desencarnados, dois reencarnados. É questão de sintonia mental. A gente anda com quem a gente gosta. Ponto. Semelhante atrai semelhante. É da lei. É magnetismo. Eu sou atraído e atraio situações e pessoas. Sou atraído para situações e pessoas. Atraio, sou atraído, não importa. É questão de sintonia mental. E, evidentemente, a influência pode nos afetar se encontrar nossa consciência aberta. Não é verdade? Como? Predisposição a certas ideias. Veja como é de nós para nós mesmos. Outro aspecto, fraqueza emocional ou psicológica. Outro item. Vou ter que vir aqui. Feridas e traumas do passado. Afinidade com outro espírito. É a mesma coisa que deixar a porta aberta. Deixou a porta de casa aberta, você vai ter uma surpresa. Mas eu moro em condomínio fechado com toda a segurança. Você vai ter uma surpresa. Vai. Se não tiver, na Flórida você vai ter surpresa. Pode ser lagartixa, sapo, cobra, mas você vai ter uma surpresa. Vai ou não vai? Eu tenho a bendita da porta de casa, é assim. À noite tem que abrir com cuidado, porque a sapaiada fica toda lá querendo comer, né? Querendo comer os bichinhos que caem da lâmpada. Então, os caras, comida fácil, os caras são inteligentes, não é verdade? Tem comida de graça ali, sem muito esforço. Aí você abre a porta, de vez em quando entra um ou outro, e aí vamos atrás para capturar a figura. Né? Porque você vai fazer o quê? Vai deixar lá dentro de casa, vai morrer. Né? Então, pois é, você vai ter uma surpresa. Se você gosta ou não gosta, você vai ter surpresa. Então, esse é o ponto da nossa condição mental, porque obsessão é via de mão dupla. Eu não sou vítima de obsessor. Eu não sou vítima. O obsessor não é algoz. Eu sou o quê? Um enfermo da culpa, se for um caso de obsessão. O obsessor é o enfermo da vingança. São ambos pacientes de uma situação. Ou eu sou um enfermo na oferta, que o nosso amigo falou, até fez a colocação. Eu sou um enfermo na oferta. E tem um indivíduo que é um enfermo na procura. Então não é um processo duplo. A gente não sai daqui e tem espírito nos esperando. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Né? Aí geralmente ficam dentro do carro esperando. Não fica na sua casa assistindo lá uma série, etc., esperando você voltar. Mas ele vai voltar do centro espírita. Vamos ver como é que ele chega. Esse é o teste. Pega lá o livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia do Chico, que os espíritos no velório dele, ele estava consciente. Então ele desencarnou e ficou lá no velório, etc. Por isso que a gente, quando vai no velório, não fica pensando o que eu vou comer, um salgadinho, um docinho, etc. Fazer piadinha com o desencarnado, porque às vezes ele está lá, consciente. Estou dizendo, isso aí que é meu amigo? Espera um pouquinho. O velório vai acabar. O velório vai acabar. O fato é, ele estava lá e os espíritos que se aproximaram, que o Jacó foi o Fred Figner, um judeu que se converteu para o espiritismo, um grande trabalhador no Brasil. Aliás, foi ele que levou o disco. Você nem sabe o que é isso. Você não tem idade para saber essas coisas. Aí o disco para o Brasil foi ele que levou. Aí ele fazia trabalho de desobsessão. E os espíritos chegaram para ele e disseram, aí, Jacó, bonito, hein?
Sabe de uma coisa? Quando você ia lá no centro e falava através dos médiuns para conosco, a gente ouvia as suas colocações, etc. Mas quando você saía do centro, a gente ia com você até a sua casa. E quando você chegava em casa, você não fazia nada daquilo que você falava para a gente. Já percebi que você vai chegar em casa hoje abrindo a porta com mais calma. Elas assim, tipo, vai que tá aí, não é verdade? Mas é uma realidade. Somos nós. Por isso que tem como se prevenir? Tem. Com a prece. Olha os benefícios da prece. Primeiro, acalma, se tiver, né? Se tiver, o espírito obsessor. Se houver o processo da obsessão. Segundo, pode cortar o laço que foi estabelecido. Kardec trata disso magistralmente no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, classificando, inclusive, as obsessões e dizendo o que fazer em relação a elas. Terceiro, impede a aproximação e reforça a nossa aura. A prece faz isto aqui quando você faz ela. Faz um reforço áurico, porque a aura ela é um composto das energias físicas, emocionais e espirituais. Um clarividente que veja você fazendo prece vai te ver assim. Beleza, hein? Vai te ver iluminado, iluminada. Quando você faz a prece. E a gente diz, vai fazer prece? Fazer prece. De novo que foi bom. Fazer prece. De manhã, por exemplo, quando a gente desperta. Né? Fazer prece, vai fazer prece? Porque você podia ter desencarnado à noite. Desencarnar não dói. Você fecha os olhos, dorme e não acorda mais. Pelo menos nessa dimensão. Simples assim. É simples o processo. Para reencarnar, não, dá uma mão de obra miserável, fazer programa, não sei o quê, precisa ver se os caras vão aceitar a gente, porque também não é assim, né? O cara muda de ideia, a gente fica na gangorra. Por isso que o Emmanuel diz assim, quando a gente vai reencarnar, a gente faz uma doce obsessão. Claro, porque pode dar errado. O pessoal pode, de repente, mudar de ideia a nosso respeito. Pode ou não pode? É livre-arbítrio. Aí você chega para ela e diz assim, frita aquele bife que ele gosta. Né? Não é verdade? Fala umas coisas bacanas para ela. Claro, você tem interesse em reencarnar. Se não tiver uma aproximação ali, você vai ter que esperar outra oportunidade. Só Deus sabe quando. Tem 8 bi reencarnados aqui e deve ter mais ou menos uns 22 na fila. Que a população deve ter crescido lá. Emmanuel, na década de 70, dizia que era 22 bilhões no total, entre encarnado e desencarnado. Tem muita imigração entre planetas, deve ter uns 30 bilhões no total, tem 22. Imagina você esperar numa fila de 22 bilhões. E o tempo está passando. Percebeu? Olha que maravilha. E aí o que acaba acontecendo com isso? As energias positivas são assimiladas. Porque a gente emitiu coisas boas e recebe. As energias negativas, se vêm, acaba acontecendo que são repelidas. A proteção é de nós e nós mesmos. Por isso que tem, né, no Brasil, a gente tem essa expressão de fechar o corpo. Que, na verdade, é procurar se conhecer e ter a consciência tranquila. É aquela que você deita bota a cabeça no travesseiro, faz a sua prece de gratidão pelo dia que lhe foi dado, porque o dia é de Deus, né? E adormece em paz. Ponto. Apesar de todos os problemas que a gente tem. Por isso que a recomendação não foi feita senão por Jesus, que a gente encontra em Mateus. Ora por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Por quê? Eu quebro os laços. Não é? Quando eu oro por aquele que me maltrata, ou por aquele que eu maltratei e persegui, eu estou cortando os laços. É ter consciência sobre. E a prece pode elevar as nossas vibrações e nos tornar mais protegidas, mas deve ser acompanhada de transformação interior.
propostas. Substituição de hábitos. Hábito a gente não desaparece com ele, a gente substitui. Não é? Controle de paixões. A paixão não é ruim. O descontrole dela é problema de quem perde. Não é? Ela existe e ela é positiva. Dos desejos desenfreados, dos vícios, das emoções desequilibradas, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Eu tenho uma notícia para te dar que pode não ser muito boa. Se você não tiver nada disso, você reencarnou no planeta errado. Imagina que tanto lugar para reencarnar, reencarna na Terra. Para situações de aprendizado. Para situações. Não adianta fazer a prece e não tomar uma atitude. Não é verdade? Por isso que Jesus faz uma recomendação completa. Ele diz: vigia os pensamentos e ore. Porque eu oro, me fortaleço, aumento a capacidade de vigilância. Me vigiando, orando, vou fazendo esta relação e vou ficando o quê? Mais dono de mim mesmo. Vou tendo mais noção, mais consciência sobre a minha pessoa, as minhas capacidades. Não vivo mais com a emoção dos outros. Gerencio a minha existência. Esse é o ponto. E começo a entender que a vida não é tão complicada. Isso é uma história. Na antiguidade acreditava que se você quisesse capturar ou matar um urso, você fazia o seguinte: você amarrava uma tora numa corda e colocava embaixo da tora, colocava um pote de mel. Aí o urso chegava e empurrava a tora para pegar o mel. Só que quando ele empurrava a tora voltava e batia no rosto dele. Aí o urso ficava mais nervoso, ficava mais bravo e empurrava a tora com mais força. A tora voltava e batia na cabeça dele e o matava. Simples assim. Sabe o que é isso? Somos nós. Se o urso tivesse inteligência como nós, o que ele faria? Puxava o pote de mel debaixo da tora. Não é assim? Só que ele não tem. Isso é a mesma coisa quando a gente quer pagar o mal com o mal. A gente empurra a tora e ela volta e bate no nosso rosto. Aí a gente se irrita e empurra a tora de novo, com mais força. Ela volta e nos agride com exatamente a força com que eu coloquei. É o processo de ação e reação. Não é? Que no nosso caso, graças a Deus, não é assim, é causa e efeito. Por quê? Porque o próprio Pedro, no capítulo 4, no versículo 8 da sua primeira epístola, diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que beleza. Por quê? Porque nosso nível de inteligência chega a tal ponto que a gente não precisa mais empurrar a tora. Não é verdade? A gente precisa buscar a condição diferenciada que nós temos em nós mesmos. A prática da indulgência, do bem, orar por essas criaturas que porventura nós não nos relacionemos bem, não importa de onde venha o problema, não usar de uma situação onde o retorno possa ser desagradável. Não é ficar na mão das pessoas, servindo de capacho para os outros, sendo ridicularizada. Não é nada disso. Jesus não nos ensinou esse tipo de situação. Isso é distorção de entendimento. Ele nos ensinou a sermos pessoas que participam do mundo, que fazem o seu trabalho com dignidade, seja ele aonde nós nos encontramos, mas que nós utilizemos da nossa inteligência em nosso próprio favor. Que nós não fiquemos mais, porque temos um nível de capacidade que supera enormemente a condição do urso. Que nós não fiquemos mais repetindo situações que no final das contas nos prejudicam. Oremos, procuremos na prece
essa condição desse contato positivo com a espiritualidade e, consequentemente, com as pessoas, nos fortalecendo para que, como dissemos, aumentarmos a nossa capacidade de vigilância. Aproveitando esse momento, esse é um período, nós iniciamos a nossa palestra falando dele, esse é um período onde nós podemos refazer situações, não é verdade? Rever pessoas, e às vezes relacionamentos que tiveram problema. No ano passado, na ceia de Natal, por causa que houve uma briga por causa da coxa de peru, que você queria e a pessoa também queria. Às vezes esses absurdos. Os absurdos que às vezes você comprou um presente legal e a pessoa te deu um par de meia. Um par de meia. Olha que consideração que essa pessoa tem comigo. Percebe? Nós criamos situações, por vezes, num momento em que nós estamos recepcionando Jesus na nossa casa. Junta todo mundo, quebra um pau daqueles, e Jesus é que está chegando dizendo, meu Deus do céu, olha, não é como é que pode, não é verdade? Que nem aqueles caras que colocavam no carro aquele adesivo escrito assim, propriedade de Jesus, e saía fechando todo mundo na rua. Jesus já tinha descido na primeira esquina, porque eu não ia estar com ele, é a propriedade daquilo. É uma realidade. É um mês onde nós temos uma relação para conosco, que é importantíssima, e de nós para com as pessoas. Um momento que dá para reatar. Chega de empurrar a tora. Utilizemos da nossa inteligência na condição de refazermos, dentro das nossas possibilidades, os nossos relacionamentos. Oremos para que as situações se acalmem ao nosso redor, porque, como diz Emmanuel, quando nós fazemos prece, nós achamos que as pessoas mudam. Mas, na verdade, nós é que mudamos a maneira de encarar e de ver as pessoas. Aproveitemos essas oportunidades que nos são colocadas à nossa disposição. E nós queremos, para você e a sua família, desejar um Natal de muita luz, de muita paz, com Jesus nos seus corações e dos seus amigos e familiares, e em um 2024 de pleno sucesso e, acima de tudo, com muita paz.